Hoje eu quero ministrar uma palavra sobre a vida em alianças. Esse ano, pela graça do Senhor, estou completando 49 anos de ministério ininterrupto. E eu comecei como menino, junto com os meus pastores ali na comunidade de Porto Alegre, aonde eu ainda estou, na mesma igreja, junto com os mesmos irmãos, os mesmos pastores, mesma liderança, desde o início da minha vida, ainda como adolescente. E ali eu me casei com a Rosana, 42 anos atrás, tive os meus filhos, e sempre que me perguntam o que eu fiz para essas quase 5 décadas, o ano que vem será meu ano do jubileu ministerial, o que eu fiz para chegar bem até aqui, firme, na rocha, com continuidade. Só nessa igreja, irmãos, eu venho há 32 anos, eu conheço os irmãos aqui há 32 anos, né? Há muito tempo tivemos experiências lindas. Eu lembro um dia que nós estávamos lá em Monte Sião, há 30 anos atrás, num retiro de carnaval, alguns vão lembrar desse fato, e na noite de sábado a gente estava indo dormir, e alguns jovens ligaram, mandaram chamar, chama o pastor José João, o pastor Manuel, pede para eles virem aqui correndo, e eles já estavam dormindo, né, e estava eu e o Silvio, Lucena, acordados, venham aqui correndo que está acontecendo uma coisa estranha aqui no mato. Tinha uma clareira onde os jovens estavam orando, tinha uns 30 jovens orando naquela clareira. Quando nós chegamos lá, eles disseram, olha, a gente vê no meio do mato, vai uma sombra, e vai ficando resplandecente, os gravetos nas pegadas e no mato. Isso foi aqui nessa igreja, irmãos, no meio de vocês. Talvez alguns que não sejam aqueles jovens que estão aqui hoje, lembrando disso. Tem alguns daqueles jovens aqui hoje? Glória a Deus. Lembra disso, irmão? E fui por onde aquele anjo ou aquela presença passava, os gravetos ficavam todos dourados, incandescentes, luminosos. E eu disse, eu não estou acreditando nesse troço, eu quero ver de perto. E fui lá, me ajoelhei em cima daquele brilho e peguei uns gravetinhos, irmãos, e levei os gravetinhos para casa, e eles ficaram brilhando durante semanas dentro de um vasinho que eu coloquei. E ali era a presença de Deus, aqueles jovens sendo cheios do amor de Deus. Claro, que coisa linda, irmãos. Eu nunca vi isso, nem antes nem depois. Só vi aqui no meio de vocês uma presença maravilhosa de Deus, aleluia. E esta é a chave, meus amados. Nós estarmos experimentando. Sempre que eu falo nisso, minha esposa dá glória a Deus, porque aquilo foi algo tremendo para a vida dela, tremendo para o nosso ministério, ver uma coisa tão grandiosa. E eu louvo ao Senhor que essa experiência nós tivemos juntos aqui nesta igreja, nesta congregação, para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu louvo a Deus de ter algumas testemunhas desse fato, porque eu conto isso pelo mundo todo, mas eu nunca tinha falado aqui nesse lugar, lembrando desta coisa linda. Glória ao Senhor Jesus, que nós experimentamos da presença de Deus juntos, né? Pastor Caio, saudoso pastor Caio estava lá, o Caio pai, estava nesse congresso também. E eu louvo a Deus, irmãos. Então, quando me perguntam o que aconteceu na minha vida para chegar e para continuar e estar firme e continuando firme na graça e no amor, e pregando e cantando Jesus em tua presença, cantando superabundante graça continuamente pelo mundo afora, semanalmente nesse ministério que vamos aí de fé em fé, de glória em glória, e fora isso discipulando vidas, tendo discípulos, aleluia. Já vim com os meus discípulos aqui nesta igreja também, Daniel de Souza e outros irmãos com quem eu caminho. E eu sempre digo isso, irmãos, a chave da minha vida foi guardar 5 alianças, e é sobre essas 5 alianças que eu vou falar rapidamente para os irmãos nas próximas 2 horas, não, irmãos, estou brincando, é brincadeira, nos próximos minutos. E a primeira aliança, irmãos, eu falei sexta-feira, é a nossa aliança com Deus.
Se você está anotando, anote. Se você não está anotando, depois no final é só ir lá e pegar o livro com as 5 alianças, viu? Está lá à disposição dos irmãos, pode trazer aqui para eu assinar. Glória ao Senhor, eu trouxe lançamento, esse livro sobre esses 5 fundamentos, está lá atrás à disposição dos irmãos. Glória ao Senhor Jesus. Primeira aliança é a aliança com Deus. Primeiramente nós precisamos entender que quem fez uma aliança com o homem foi Deus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Isaías 19:21 diz, Deus fala, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito está sobre ti, e as minhas palavras eu pus na tua boca, e não se apartarão dela, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Essa é a aliança de Deus conosco, de que a palavra de Deus estaria presente de geração em geração, na igreja, na vida, e chegou até nós, no século 21, a palavra de Deus continua viva e eficaz, porque Deus tem uma aliança com o mundo, mesmo que o mundo tente desacreditar a palavra, tirar a força da palavra, a intensidade e integridade da palavra de Deus, ela permanece para sempre, e tem um povo que se chama pelo seu nome, que não vai deixar este livro morrer, em nome do Senhor Jesus, porque Deus tem uma aliança conosco, e nos delegou a sua palavra, para nós vivermos intensamente. E a palavra de Deus é a base, meus amados, é a base da nossa fé, é a base dessa aliança. Você crer na palavra de Deus, é a base da sua aliança de comunhão com Deus. Se tem algo que firmou a minha vida e continua firmando, é porque na minha vida, na minha música, na minha casa, na minha família, no meu casamento, nos relacionamentos da igreja, no ministério que Deus me deu, tudo tem base na palavra de Deus. Eu amo cantar a palavra de Deus, eu amo viver a palavra de Deus, eu proclamei para os meus filhos a palavra de Deus, aleluia, e vivo com a minha esposa, e nossa igreja em Porto Alegre, nós vivemos a palavra de Deus, e para mim não tem outra vida fora da palavra de Deus, é o modus operandi de Deus para a minha vida. Eu não quero saber de nada mais, de nenhum ensino desse mundo, nada me influencia mais do que viver a palavra de Deus. Isso é um fundamento, e crer na palavra de Deus, meus amados, a ter uma aliança com Deus é você crer primeiramente na palavra de Deus, e depois a palavra de Deus nos leva a compreender, a entender a bênção que é a vinda de Cristo Jesus para este mundo. Você crê na palavra de Deus, e você crê no verbo de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós amamos a Cristo, meus amados, porque Ele é o verbo revelado de Deus, aleluia. Isso é tão fundamental, mas é tão expressivo de proclamar e de dizer todos os dias a nossa fé em Cristo Jesus. Ser cristão, meus amados, é nós sermos comprometidos com a fé em Cristo Jesus, revelada pela palavra aos nossos corações. E vimos sua glória. É a revelação da glória de Deus para a vida de cada um de nós. Glória, meus amados, não é mais uma fumaça que aparece no monte, não é os gravetos incandescentes apenas, isso são manifestações de Deus. Glória é a revelação de Cristo Jesus na vida de cada pessoa. Essa é a glória de Deus, aleluia, quando a vida se abre e é transformada pelo poder de Cristo Jesus. Essa é a glória. É a glória do Senhor, que é revelada pela palavra, é revelada por Cristo Jesus, é revelado
pela presença viva do Espírito Santo, que é o agente sobrenatural de Deus nesse mundo, para revelar, para manifestar na vida de cada pessoa. O Espírito Santo vai indo pelo mundo afora, trabalhando na vida das pessoas. Glória ao Senhor Jesus. E isso é uma coisa importante nós sabermos, que o Espírito Santo está trabalhando neste mundo, no coração das pessoas, no coração da humanidade, e que há uma sede por Jesus em todo canto. Louvado seja Deus. Eu tenho ministrado junto com outros irmãos, como o pastor Elias Dantas, um grande amigo. A gente participa dos congressos pelo mundo afora, e fizemos muitos congressos no Oriente Médio, e a gente descobriu quanta fome de Deus existe no meio do Oriente Médio, irmãos. Em cada um daqueles países, pessoas sedentas por Deus. Eu lembro, eu estava numa dessas nações, alguns anos atrás, e alguém me levou, irmãos, numa célula. Daí a irmã que me convidou, ela disse: olha, mas cuidado, porque é uma célula só de mulheres. E são mulheres da alta sociedade aqui deste país. Então a gente tem que ter as janelas todas fechadas, e cada pessoa chega de 15 em 15 minutos. Então nós temos um horário certo para chegar lá, que é o nosso horário de chegar. Daí eu cheguei e fiquei esperando umas 2 horas lá dentro, até chegar todas as irmãs, de 15 em 15 minutos. E eu comecei a ver aquelas mulheres vestidas, eram esposas de banqueiros, esposas de autoridades daquele país, da mais alta sociedade daquele país. Elas tinham algo em comum, todas sedentas por Deus. No final, separaram uma salinha onde eu ficava, e cada uma delas vinha e abria o seu coração e pedia a sua oração. Algumas estavam enfermas, algumas desesperadas, mas todos sedentos por Deus. Eu não esqueço isso nunca na minha vida. Eu fui numa outra nação, irmãos, que tinha igreja. Aqueles irmãos tinham 500 igrejas nos lares, uma das nações mais fechadas para o Evangelho, mas ali o Espírito Santo trabalhava na vida das pessoas, as pessoas iam se convertendo, entregando a vida ao Senhor, e eram transformadas por Jesus, e nós preparamos música para aquele povo. Louvado seja o Senhor Jesus, porque tem gente sedenta por Deus em toda parte, aonde quer que a gente vai. Eu estive alguns anos atrás lá na Sibéria, numa cidade chamada Asbest, depois dos Montes Urais, lá no início da Sibéria, na Rússia. E eu fui lá, meus amados, e eu encontrei uma igreja formada pelo Senhor, e um dos pastores dessa igreja era um moço chamado Sacha. Ele era um alcoólatra que estava na rua, e um dia ele ouviu aquele pastor que fazia cultos na praça, e a assistência era toda assim, de jovens bêbados, drogados, na praça daquela cidade russa. E aquele moço, ele pegou e foi ouvindo a palavra e entregou a vida para Jesus. E aquele pastor chegou e profetizou sobre ele, que Deus ia usar muito a vida dele. E no outro dia de manhã, este rapaz estava na igreja e disse para o pastor: pastor, o senhor disse que Deus vai usar a minha vida, eu quero que comece hoje. E aquele moço começou, Deus usar a vida dele. E ele, quando eu o conheci, ele tinha mais de 20 igrejas nas vilas da Sibéria que ele atendia constantemente. Ele já era há uns 10 anos convertidos, totalmente transformado por Jesus, por sede que Deus coloca no coração das pessoas através do Espírito Santo. Amém, amados? Então a aliança com Deus é você deixar crescer a sede. A aliança com Deus é você deixar crescer a sede no teu coração. A sede por Deus, a sede pela presença de Deus. E se fazer com o Senhor uma aliança de comunhão, como Jesus nos ensinou. Quando você orar, vai, fecha a tua porta, entra no quarto, porque o Pai que está no secreto, Ele te vê em secreto e Ele te recompensará. Falamos sobre isso ontem, meus amados. Aleluia! Jesus nos impulsiona para esta comunhão com Deus. Amém? E não tem coisa mais preciosa, meus amados, do que nós aprendermos a viver esta comunhão com o Pai todos os dias da nossa vida. E é crescente de fé em fé, de glória em glória. Oséias 6,3 diz que nós conhecemos
ao Senhor e prossigamos em conhecer ao Senhor. É uma caminhada, é um caminho que Deus quer fazer com você. Amém, meu amado? A segunda aliança, é a aliança que nós temos com a igreja, com o corpo de Cristo. A igreja é a célula da vida de Deus nesse mundo. A igreja é um instrumento, é a grande construção de Jesus. Jesus disse: estou edificando a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O diabo pode fazer o que ele quiser nesse mundo, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja vai continuar sendo igreja, aleluia. E quando eu falo de igreja, eu não falo de prédio. A igreja é cada um de vocês. O teto pode cair dos prédios, mas o teto da igreja verdadeira, que é você, nunca vai cair, porque está firmada no Senhor Jesus. É a vida de Deus dentro de cada coração. Isso é a igreja. Por isso que Jesus disse: em verdade vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai, e que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Irmãos, igreja é isso, começa assim. Jesus poderia dizer: porque onde estiver reunidos 2, 3 mil pessoas, ali estou no meio deles. Onde estiver um estádio cheio, como eu já vi, cheio de gente louvando e cantando ao Senhor, ali estou no meio deles. Não, mas Jesus puxou para 2 ou 3, ele puxou para dentro da casa, para um casal e um filhinho, para o pai e 2 filhos, para a mãe e filho, para a mãe e filhas. Deus chamou para este número mínimo, 2 amigos, 2 irmãos, 2 pessoas que estão juntas diante do Senhor. Ele disse: essa é a célula básica da igreja. Para a igreja existir, tem que ter 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus. E Deus vai acrescentando ao número que Deus quiser. Chega no Apocalipse e diz: e que são milhões e milhões e milhares e milhares, todos proclamando em grande voz, dizendo assim: digno é o Cordeiro. Lá vai ser milhões e milhões, mas aqui na terra, meus amados, em muitos lugares é só 2 ou 3. E o Senhor diz: é você e sua esposa na sua casa, meu amado irmão. É você e a sua família. Somos nós, nas pequenas células, nos pequenos grupos, reunidos em nome do Senhor Jesus. Ali é o lugar da igreja. Mas eu quero dizer para os irmãos de qualquer tamanho: não pode faltar uma coisa naquilo que é a igreja: comunhão, relacionamento e amor. Amém, irmãos? Para ser igreja tem que ter comunhão, relacionamento e amor. Essa é a base de Deus para a existência da igreja. É assim que a igreja se firma, é assim que a igreja caminha, é assim que a igreja se fortalece, onde tem comunhão, relacionamento e amor. Glória a Deus. Gosto muito de encontrar o pastor Miguel, porque ele é um amigo de 40 anos e sempre é a mesma coisa, é a mesma pessoa. Me dá um beijo na cabeça, me dá um beijo no rosto, me dá um abraço bem apertado, como se eu tivesse visto ele ontem ou anteontem. Amigos, sabe o que é isso, irmãos? Vida de comunhão. Não porque eu sou famoso, mas uma amizade que Deus vai formando no meio do corpo. Não pode faltar isso na igreja, irmãos. Tem gente que entra por essa porta e sai da mesma maneira. Não tem nenhum amigo, não tem nenhum relacionamento. Nós temos que ter estruturas, meus amados, que gerem comunhão e relacionamento no meio da igreja. Quantos dizem amém? Diz o amém. Vocês são presbiterianos pentecostais, diga amém, amém, aleluia, glória a Deus. E eu quero dizer que essa igreja presbiteriana é diferente de tudo que eu conheço de igreja presbiteriana no Brasil, viu, irmão? Glória a Deus, sem menosprezar as outras, mas essa aqui é diferente, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Não pode faltar na igreja amor e relacionamento. Segunda coisa que não pode faltar, meus amados, não pode faltar serviço. A igreja é um lugar onde Deus nos chama
para servir. E eu sei que essa igreja tem muitos ministérios e hoje eu estou vestindo a camiseta da igreja aqui, ó. Para vestir a camiseta, viu? Porque essa é uma igreja de serviço. Glória a Deus, onde o pastor José João me contava com todo carinho, que agora tem 8 barcos. Quando eu vim aqui no início só tinha 2 irmãos, mas Deus vai acrescentando. Só é a gente querer servir que Deus vai acrescentando. Eu quando me dispus ao Senhor para servir ao Senhor, Deus foi acrescentando as coisas que Deus foi me dando para fazer, era cada dia maior. Eu comecei ministrando, gravando em Cuba. E em Cuba eu tenho outra história com essa igreja, eu vou contar agora. Eu estava gravando em Cuba, eu fui para gravar 5 discos, eu e o meu irmão, 5 discos de adoração com igrejas diferentes em Cuba. E eu já estava lá há 2 semanas, quando um irmão disse, olha, a polícia secreta está atrás de você. Tem um carro te seguindo, porque tem um irmão da igreja que é da polícia, ele disse que eles já estão de olho em você. E se eles não te pararam ainda, é porque eles vão te parar no aeroporto. E vão pegar tudo que você tem. Eu estava com as matrizes de todas as gravações das igrejas, tudo pronto. Daí eu disse para o meu irmão, vamos correr para o estúdio, era 11 horas da noite quando ele me deu essa informação, e vamos fazer cópia de tudo. Daí saímos fazendo cópia e viramos à noite, tínhamos mais um dia e viramos outro dia, tudo copiando o que a gente tinha gravado. Mas no fim do último dia que eu ia estar ali, eu cheguei cansado, esgotado, e vi que o telefone estava tocando. Daí eu atendo aquele telefone e ouço uma voz assim, ô Azaf, aqui é o Risonildo. Quem? Risonildo, lá do Amazonas, lembra de mim? Claro, Risonildo, eu lembro de ti. Eu estou aqui em Cuba, eu quero te ver. Daí eu disse para ele, então vem tomar café comigo, né? Amanhã de manhã. Daí de manhã, irmãos, era o meu último dia lá. Eu já estava apavorado com a polícia atrás de mim. E chega na porta do hotel uma limusine vermelha do governo cubano. Uma limusine Mercedes-Benz, que eu nunca tinha visto daquele tamanho, grande, vermelha, com uma bandeira de Cuba, e desce o Risonildo de dentro da limusine, e entra no hotel, e vem e me abraça, e tomamos café. Daí ele disse, olha, eu estou cheio de presentes, de malas, para levar para os irmãos, tu pode me acompanhar? E eu fui, eu e meu irmão entramos na limusine, irmão, ninguém mais nos seguiu. E o Risonildo foi a libertação de Deus. Fomos lá, abençoamos os irmãos. O Risonildo conheceu as igrejas, foi uma bênção. Ele estava comprando, ele era secretário de saúde do estado naquela época, e ele estava comprando vacinas para o governo do Amazonas naquele dia. Mas ele foi uma grande bênção para a minha vida, e a limusine ainda nos levou para o aeroporto. Eu chego no aeroporto, na limusine vermelha do Fidel Castro, irmãos, com chofer, tiro minhas malas, tiro as fitas gravadas, ninguém mexeu em nada, todo mundo abria a porta, o tapete vermelho, assim é Deus, irmãos. Então, mais uma história desta igreja. Glória ao Senhor Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? Comunhão. Porque durante o retiro naquele ano, foi no ano seguinte ao retiro, eu fiquei amigo desse casal querido que eu já contei, a história da esposa do Risonildo, doutora Naila, e agora a do Risonildo em Cuba. Foi grande bênção. Fora a vida do irmão Silva, que antes era o Silvio Lucena desta igreja, foi de grande bênção para nós aqui, e nos introduziu nesta igreja, e continuou sendo meu amigo lá na Flórida. Esse irmão amado, junto com a sua esposa Janice, são irmãos de aliança também, irmãos de comunhão, irmãos de serviço. A igreja é um lugar de serviço. Tudo isso que eu contei, o Risonildo estava servindo, eu estava servindo, e Deus, quando a gente se dispõe a servir, irmãos, Deus entra nisso. Deus entra com recursos, Deus entra com parcerias, Deus entra com sustento, Deus entra com as pessoas certas, e gente que serve, elas vão se unindo e se fortalecendo e se multiplicando. Serviço é uma bênção no reino de Deus, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis
para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E amar o próximo é servir com amor, com alegria, meus amados. A igreja, a aliança com a igreja é você dizer: Senhor, eu estou aqui não para ser servido, mas para servir. Amém? Você está aqui para servir, irmãos? Glória ao Senhor Jesus. Tem muito trabalho nesta igreja, tem muito ministério nesta igreja, tem muita gente para ser salva, para ser discipulada, tem muita casa precisando ser aberta para que células da igreja funcionem nos lares, para as vidas serem abençoadas e edificadas, e nós somos estes servos que Deus precisa nesse mundo. Aleluia, glória ao Senhor. Então a igreja é um lugar de serviço. E muitas vezes, meus amados, a igreja é também um lugar de sacrifício. De sacrifício, a gente quase nunca fala sobre sacrifício. Sacrifício é quando qualquer coisa vai além da nossa força, dos nossos recursos, da nossa vontade. Isso é um sacrifício. É quando algo extrapola tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós podemos fazer, mas vai no sacrifício. Há 2 anos atrás eu estourei o menisco e as cartilagens do joelho esquerdo. E eu comecei um tratamento rígido e eu quase não podia nem viajar com muletas, com tudo, e quem já teve isso sabe. Mas eu lembro aquele primeiro ano, irmãos, foi um ano de sacrifício. Chegar no aeroporto de Campinas e ter que pegar o voo lá no outro lado, e a gente esperava aqueles carrinhos, e o carrinho nunca chegava, e lá ia eu com a muletinha, de passo em passo, e eu dizia: Senhor, estou fazendo isso por amor a Ti, por amor à igreja, e lá ia com a muletinha, 1 ano de muleta, irmãos, até que começou a musculatura a ficar forte, eu fui entrando num tratamento rígido, e o joelho foi melhorando, e hoje eu estou de pé plenamente normalizado, glórias ao Senhor Jesus, e a prótese que o médico queria pôr, parece que não vai precisar, porque Deus foi restaurando, e a minha coxa se tornou um tijolo de tão dura, por causa da bicicleta todo dia, glória ao Senhor Jesus. Amém, que o Senhor, glória ao Senhor pelos fisioterapeutas, se tiver algum aqui, seja abençoado em nome de Jesus, aleluia, glória ao Senhor, aleluia. Mas é um lugar de sacrifício, fazer a obra de Deus, não é uma coisa simples por esse mundo afora, irmãos, não é uma coisa simples para nós, para a família, para as pessoas que estão ao nosso derredor, para a igreja liberar os seus membros. Eu lembro quando a igreja em Porto Alegre me liberou, eu era líder de louvor por 24 anos na igreja em Porto Alegre, e um dia os pastores identificaram o que Deus tinha para a minha vida, e o meu discipulador veio e disse: você vai ser bênção para as nações, você vai ser bênção para as igrejas no Brasil, Deus vai te levar para outros lugares, nós vamos te liberar em nome do Senhor Jesus, aleluia. E a igreja me abençoou e me liberou para ir pelo mundo afora. Foi um sacrifício para a igreja local, foi um sacrifício para a minha família, que me libera todas as semanas para fazer a obra de Deus, para ir pelo mundo afora, para pregar o evangelho, para acordar às 3:30 da manhã, toda sexta-feira ou sábado de manhã, de madrugada, pegar o voo. Irmãos, a obra de Deus e servir a igreja muitas vezes é um sacrifício. É um sacrifício às vezes para você na sua casa, ter uma célula toda semana. Eu lembro quando nós tínhamos células em casa toda semana, né? E a Rosana vinha e reclamava: Azaf, as cadeiras estão cheias de chiclete grudado embaixo. Eu disse: faz parte. Servir a igreja é chiclete grudado, né? E um dia uma menininha, eu pregando lá muito bem, e a menininha pega um batom e risca todo o sofá branco da Rosana, assim, faz um risco grande que nunca mais saiu. E a Rosana olhava a nossa casinha novinha. Eu disse: servir a igreja é isso, é sacrificar. Mas é sacrificar muito mais, irmãos. Sacrificar o nosso coração, a nossa vida diante do Senhor, para você ser bênção, para você partir o pão. Glória ao Senhor Jesus. Como Paulo fala em Colossenses 1:24: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha
minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Esse tem que ser o coração de cada discípulo, de não medir os esforços. Eu li um livrinho do N.T. Wright, durante a pandemia. E ele contava as muitas vezes que a igreja foi a influência no meio de pandemias. E ele contou de uma pandemia que teve no ano de 264 depois de Cristo, uma grande pandemia. E ali as pessoas pegavam aquela peste e as famílias tiravam as pessoas das casas, das tendas e colocavam nas vias romanas, porque os romanos davam um fim naquelas pessoas para a peste não se disseminar. Mas antes que os romanos chegassem, tinha um povo chamado cristão. E os cristãos iam e recolhiam essas pessoas ainda vivas e cuidavam dessas pessoas e amavam essas pessoas, e não era 100, nem 200, nem 300, eram milhares de pessoas que foram resgatadas pelos cristãos durante essa peste, porque os cristãos por amor iam lá, não tinham medo de pegar a peste, e esse homem dizia que nessas horas de pandemia e de peste, a igreja tem que ser a maior influência, por causa do amor, do serviço e do sacrifício, porque nós não nos sacrificamos por pessoas, nós nos sacrificamos pelo Senhor. E ele disse que foi isso que inundou o Império Romano de cristãos, essas pessoas que eram convertidas na beira das estradas, porque os cristãos chegavam antes das carrocinhas dos romanos. Isso continua hoje, irmãos. Nós temos que ser aqueles que chegam antes dos traficantes, que chegam antes da prostituição, que chegam antes da criminalidade. Nós chegamos antes. E eu ouvi isso de um menino dando testemunho, ele e o pai dele dando testemunho, que eles trabalhavam com os drogados de crack naquela cidade, e eles iam lá naquele lugar e chegavam antes dos vendedores de crack, quando as pessoas estavam quase sóbrias do dia anterior, antes que os vendedores chegassem, aqueles irmãos chegavam, e o menino disse assim: papai, a gente sempre chega antes. E eu disse, aquilo tocou no meu coração. Eu disse, nós temos que ser assim, irmãos. A igreja tem que ser assim. É quem chega antes das desgraças desse mundo, é quem chega antes da morte, é quem chega antes das mazelas, da prostituição, é quem chega antes, glória ao Senhor Jesus. Isso é uma igreja disponível nas mãos de Deus, é a igreja que chega antes, é a igreja que chega antes nos ribeirinhos, irmãos, do que tudo que acontece no meio desses ribeirinhos do Amazonas. Tem de tudo aí por dentro, tem droga, tem álcool, tem tráfico de arma, tem prostituição, tem tudo, mas a igreja chega antes, aleluia. Erga a sua mão ao Senhor e diz: eu quero chegar antes, Senhor, eu quero chegar antes, glória ao Senhor Jesus. Isso pode ser na nossa casa também. Chegue antes, meu amado, na vida dos seus filhos e filhas, chegue antes com a palavra de Deus, com o amor, com a graça, com o serviço, em nome de Jesus. A terceira aliança, irmãos, que moldou a minha vida, é a aliança que eu tive de amor com os meus pastores e líderes. Todo discípulo de Jesus tem que ser pastoreado. Quem concorda com isso? Eu louvo a Deus por essa igreja que teve pastores que pastorearam e pastoreiam este rebanho. Glória ao Senhor Jesus. Primeiramente, todos nós precisamos identificar quem é o pastor sobre a nossa vida. Essa descoberta foi muito clara na minha vida, quando eu era recém-convertido. E chegou em Porto Alegre um grupo muito famoso naquela época, chamado Vencedores por Cristo. Quem conhece os Vencedores por Cristo? Eles foram de muita bênção e ainda são, né? Suas músicas ainda tocam. E estão por aí, ainda tem alguma base desse ministério em ação, mas naquela época eles eram o que tinha.
Não existia louvor congregacional, não existia Dom e Asaf, não existia Ademar, não existia Diante do Trono, nem Fernandinho, nem nenhum desses grandes nomes, nem Morada. Só existia Vencedores por Cristo, que andavam pelo Brasil afora tocando louvor e adoração. E eles chegaram em Porto Alegre, eu tinha menos de 1 ano de convertido, e ali aquele grupo, irmãos, estava ali tocando e louvando a Deus com toda a intensidade. E na segunda noite, antes dos vencedores tocarem, o meu pastor chegou na frente dos vencedores e disse: olha, eu gostaria aqui de chamar o Asaf, eu estava ali na primeira cadeira da frente, que ele vai tocar um louvor conosco, que a igreja aqui conhece e canta, e nós queremos que vocês conheçam esse louvor. E eu cheguei, irmãos, eu nunca tinha tocado com uma banda antes, era só eu, a guitarrinha e um órgão na igreja, desde que eu tinha me convertido, eu já estava ministrando, e eu peguei a guitarra do Guilherme Kerr, ele pendurou em mim, me deu uma palheta, eu nunca tinha visto uma palheta de verdade, a minha palheta era de vidro de frasco de desodorante cortadinho assim, era com aquilo, Bozano, né? Eu cortava o frasco do Bozano e era a minha palheta, mas ali eu peguei uma palheta de verdade, e eu peguei e comecei a tocar Hosana, Hosana, que era uma das canções da nossa comunidade ali, e eu comecei a cantar aquilo, e os vencedores tocar junto, e cantar, e a igreja toda se regozijando. Eu disse: Deus, é isso que eu quero para a minha vida. Ali foi a primeira vez que eu vislumbrei o que podia ser estar na frente da igreja, tocando e louvando ao Senhor, e aquilo me empolgou demais. Chegou o fim do culto, os vencedores tocaram, fizeram apelo, tudo. O irmão Jaime Kemp, que era o líder dos vencedores, vocês conhecem o Jaime? Muito querido, amado irmão, chegou para mim: irmão Asaf, nós precisamos desta alegria em Vencedores, eu quero te convidar para fazer parte da nossa equipe e vir viajar conosco. Eu olhei aquele convite, os olhos começaram a brilhar, 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 brilhar. Daí na mesma hora, assim, no meu coração, eu disse: eu não posso ir sem falar com o meu pastor. Daí eu chamei o pastor Erasmo, que estava num canto, ele veio. Eu disse: pastor Erasmo, olha o convite que ele está me fazendo. Queremos que Asaf faça parte desses últimos meses desta equipe de vencedores. Nós queremos esta alegria, essa vibração, né? E daí o pastor Erasmo: desculpe, irmão, mas o Asaf é recém-convertido, não faz nem 1 ano que ele é convertido, eu não posso liberar ele ainda para sair, ele tem que ficar aqui na igreja, aprendendo um pouquinho mais, ficar um pouquinho mais firme. Eu tinha vindo da droga, da prostituição, de tudo que é ruim nesse mundo, irmãos. Eu estava ali recém-convertido, né? E aquela oportunidade, mas eu tinha um pastor que me discipulava todas as semanas, me ensinava a palavra de Deus todas as semanas, orava por mim. Eu tinha parado de estudar, e o desafio daqueles dias em que eu ia sair viajando, era eu voltar para a escola, e ele me levou, meu pastor me levou de volta para a escola, disse: você vai voltar a estudar, e eu voltei a estudar, terminei 1º e 2º grau, depois me formei em jornalismo, aleluia, me tornei jornalista, glória ao Senhor, por causa de um pastor que estava do meu lado, me abençoando, me ajudando, orientando, vendo as coisas que eu não via. A palavra do Senhor fala que nós somos um vaso de barro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. No coração, na vida de cada pessoa tem um tesouro. E eu quero dizer isso para cada um dos meus irmãos nesse auditório: existe um tesouro dentro de você, dentro de cada uma dessas crianças com as mãos erguidas, tem um tesouro de Deus. E aqui está no colinho, mamando também, tem um tesouro aí dentro, já colocado por Deus, na vida de cada pessoa. É vida espiritual, é vida moral, é vida intelectual, tem um tesouro de Deus em cada coração, irmãos. O que é o pastoreio? O pastoreio ajuda, porque Deus disse que colocou esse tesouro num vaso de barro. E como que é o vaso de barro? Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Esse é o vaso onde está o tesouro.
que nós temos coração corruptível, nós temos coração enganoso, nós temos carne fraca. Esse vaso de barro, ele se rompe com facilidade, ele se quebra com facilidade. Por isso nós precisamos de pastoreio, e de um pastoreio qualificado, ao qual nós podemos, como diz Hebreus 13:17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Mais tarde na minha vida isso foi extremamente provado no meu discipulado e no meu pastoreio com meu querido pastor, que me pastoreou por 47 anos, porque partiu há pouco tempo. Eu tive o mesmo pastor e o mesmo discipulado por 47 anos, e nunca rompi com ele, e fui, graças a Deus, obediente, fiel, leal. Na hora certa ele me segurou, na hora certa ele me liberou, na hora certa ele me disciplinou, na hora certa eu tive que sentar no banco, na hora certa ele chamou para corrigir a minha vida matrimonial, na hora certa ele me chamou para corrigir a minha vida como pai dos meus filhos, para me ajudar com a Aurora, uma filha especial, para me ajudar com o André, meu querido filho. Mas eu tinha pastoreio, e eu fui aprendendo, irmãos, mesmo sendo famoso, mesmo andando pelo mundo afora, a obedecer. Um dia eu tive um convite de um ministério muito grande ao qual eu servia. Eu servia já há uns 8 anos esse ministério, quando eu fui convidado para me mudar de Porto Alegre. Para ir de Porto Alegre para fazer parte da diretoria desse ministério. E eu fiquei muito impactado, porque eu participava e amava, era parte de tudo aquilo que Deus fazia, nos encontros, nas cruzadas, em tudo. E eu cheguei para os meus pastores, quando eu recebi esse convite, e disse: olha, eu recebi esse convite assim, para me mudar de Porto Alegre. Esse irmão está me chamando, me convidando, e eu já faço parte. Daí eles disseram assim: vamos orar. Daí oraram uma semana, e eu impaciente ligava: já oraram? Não oramos ainda, estamos orando. Estamos orando, 20 dias, estamos orando, e 30 dias, estamos orando. Que oração é essa? Daí um dia, os pastores me chamaram e disseram: olha, nós oramos mais de 40 dias por este assunto. E Deus não nos deu paz a nenhum de nós, ninguém do presbitério tem paz em você se mudar, sair de Porto Alegre para fazer parte desse ministério. Daí eu ponderei isso com a Rosana e descobri uma coisa muito importante sobre chamado, irmãos. Quando você é chamado para alguma coisa, espere ser enviado, e seja enviado com bênção. Não vá só por um chamado: eu fui chamado, eu fui convidado, as portas se abriram. Espere a bênção. E nesse caso eu estava sem bênção, sem paz, da minha liderança, dos meus amigos de ministério. Ninguém tinha paz, todo mundo perdeu a paz e disseram: olha, sentimos que não é o que Deus quer para a sua vida. Não falaram nada sobre o ministério, e eu não tinha nada, e nem tenho, meus amados, contra aqueles irmãos amados a quem eu servi com alegria, e amo demais todas as pessoas envolvidas naquele ministério até o dia de hoje. Mas não era algo que Deus queria para a minha vida. Deus tinha um outro plano. Daí os meus próprios pastores disseram: nós entendemos que o que Deus tem para a tua vida não é só para um ministério, não é nem aqui só para nós em Porto Alegre, é para você servir o corpo de Cristo pelo Brasil e pelo mundo afora. E foi, meus amados, e foi por causa desse zelo dos meus pastores de entenderem pelo Espírito Santo que não era para eu ir para aquele ministério, é que Deus abriu a porta no ano seguinte para as nações. Eu comecei a ir pelo Oriente Médio por 25 anos, servi a igreja no Oriente Médio com intensidade, com gravação, com produção, com edição de livro. Tudo o que eu ia fazer para aquele ministério, Deus me levou a fazer para as nações. Sabe quem teve a visão? Não era o Asaf, nem a Rosana. Foram os meus pastores que tiveram esta visão. Aleluia, glória ao Senhor. Porque se eu tivesse ido, por certo eu corri o risco
do vaso de barro se partir, se quebrar, ser maculado, ser comprometido. E muita gente, por não ter um pastoreio, por não ouvir o seu pastor, por não buscar conselho, o vaso se parte, a família se parte, o ministério se parte e o tesouro se perde. O que o pastoreio ajuda? Cuidar do tesouro. E é o que esta palavra está fazendo aqui nesta manhã, cuidando do tesouro na vida de cada um dos meus irmãos. Amém. Sede submisso aos vossos guias e obedientes. A quarta aliança, irmãos, que o meu tempo está se esgotando, é a aliança que nós temos com a família. Família, meus amados, para mim é um dos fundamentos, um dos maiores fundamentos na vida de um homem e de uma mulher de Deus. O casamento é um dos fundamentos de Deus para a igreja. Glória a Deus. A formação da família é um lugar de bênção para a igreja. Glória a Deus, porque a família, meus amados, é um lugar singelo que Deus fez de uma forma muito especial, que Deus forma. Desde o princípio é a mesma coisa, a família do jeito de Deus é só uma. Nós não vamos falar das famílias alternativas desse mundo. Para nós o que interessa como igreja é como Deus faz a família. Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. É assim que começa a família. Um homem e uma mulher. Dois seres perfeitos biologicamente, homem e mulher, que vivem para a glória de Deus, gerando no mundo a coisa mais preciosa para Deus, a vida. Primeiro ponto da família, irmãos, família é um lugar de vida. Glória ao Senhor Jesus, a tua família é um lugar de vida. Por isso eu vejo pais com os filhos, por isso todos nós estamos aqui, porque alguém nos deu essa vida, um pai e uma mãe. Um pai e uma mãe, a vida que veio de Deus está dentro de você. Então não abra mão, meus amados, não compactue com nada deste mundo que não promove vida, porque família é lugar de vida. Primeiro ponto, a aliança com a família é nós compactuarmos com Deus. Nós queremos a família como um lugar de vida, Senhor. A minha família, a vida dos meus filhos, na vida dos meus filhos, na vida da igreja, dos meus irmãos e de qualquer pessoa deste mundo. Nós queremos dizer que o que Deus quer é formar vida e vida em abundância. Aleluia. Porque Deus abençoou, Gênesis 1, 28a, e disse-lhe: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra de vida, de gente, de pessoas, de alegria. O propósito de Deus está dentro, o enunciado do propósito de Deus: ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, através de cada vida, de cada pessoa. A criação do homem e da mulher tem a ver com a multiplicação constante da vida. E a vida em família é o ambiente perfeito para isso. A tua família é o ambiente perfeito para isso. Glórias ao Senhor Jesus. Segunda coisa, meus irmãos, não é só de vida biológica que Deus formou a família, não só para ter vida biológica. Deus formou a família para ser um lugar de bênção, de vida espiritual. Sabe que a vida espiritual nós transferimos para os filhos. Nós transferimos para os nossos filhos. E aqui no texto que lemos no início, transferimos para os filhos. E o pai que tem a palavra de Deus nos seus lábios, transmite para os filhos e para os filhos dos seus filhos. Deus vai alcançando de geração em geração. Aleluia, glória a Deus. Salmo 113, 17, 18 diz: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos,
para com os que guardam a sua aliança. Quem guarda a aliança vai transmitindo bênção, vai transmitindo vida sobre a próxima geração. Por isso, meus irmãos, os seus filhos são abençoados, os seus netos são abençoados, a sua família é um lugar da bênção de Deus, de geração em geração. Há uns anos atrás eu estava fazendo um congresso lá na Síria, dentro desse ministério. No Oriente Médio, eu estava em Damasco. E na reunião, algumas pessoas disseram: olha, essa é uma das famílias mais antigas da Síria, de cristãos da Síria. Daí eu cheguei para aquela irmã Narla, o nome dela, e perguntei: irmã Narla, disseram que a sua família é uma das mais antigas da Síria. Desde quando vocês têm registro de ter cristãos na sua família? Ela disse: por quase 1000 anos, nossa família está aqui nesta cidade, servindo ao Senhor. Aleluia, glória ao Senhor Jesus, aleluia. Já pensou, irmãos? Por 1000 anos, a mesma família vai de geração em geração transmitindo a graça e o amor de Deus. Todos são cristãos e servos do Senhor. E vai indo, chega, isso foi depois do ano 2000. E aquela família está lá e eu ainda tenho contato com ela. Continua lá e a próxima geração vai ser também de cristãos, de gente temente ao Senhor. Isso vai. Mas e os que se perdem? Deus vai buscando, irmãos. Deus vai buscando. Eu li uma história há um tempo atrás de um homem que ele era um cristão e por um problema com o fisco, ele acabou na cadeia, por um curto período de tempo, mas ele estava na cadeia, e continuava crente, fervoroso. Ele foi escrevendo o que Deus fez com ele na cadeia, e uma das histórias é essa. Ele estava na cadeia, e viu um moço, separado de todo mundo, e ele foi se aproximar daquele moço, e o moço disse: olha, não se aproxima que eu sou aidético, e eu fico aqui isolado, que eu sou obrigado a ficar isolado dos outros, por causa da AIDS. Mas aquele moço mesmo assim, se aproximou do rapaz, e foi ficando amigo, e conversando, e foi pregando o evangelho. E quando ele descobriu o nome daquele moço, ele era o tataraneto do Moody, daquele grande pregador, Dwight Moody, dos Estados Unidos. E esse moço era tataraneto, estava na cadeia por causa de droga, por causa de maldade e assim por diante, tinha se afastado dos caminhos do Senhor. Mas aquele moço levou o moço a Cristo e batizou o rapaz na cadeia, antes dele falecer, salvo. Sabe por que isso, irmãos? A bênção vai de geração em geração, a bênção vai buscar. Eu estava lá no meio dos drogados, perdido na prostituição, a bênção foi buscar. Glória ao Senhor Jesus, a bênção vai buscar, meus amados. Por isso, profetize bênção. Meu filho está longe do Senhor, profetiza a bênção, continua ministrando a graça, o amor do Senhor, e dizer: vai ser salvo, vai ser homem de Deus, vai, não, nem que seja no último dia, ele vai voltar para o Senhor. Porque as promessas do Senhor são de geração em geração. Salmo 128 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, seus filhos como rebentos de oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Tua casa é um lugar de bênção, meu amado. Bem-aventurado, aleluia. Você com a sua esposa, com seus filhos, com seus netos, é um lugar de constante transferência da bênção e da graça de Deus. E aqui o Salmo afirma: feliz serás. É abençoado e ainda diz: feliz serás. O teu lar, meu amado, é feito por Deus para ser um lugar de bênção e de felicidade. Uma das coisas que eu mais amo é voltar para casa. Eu faço isso toda semana, irmãos. Voltar para casa. Eu lembro quando as crianças eram
pequenos, e eu chegava em casa, aí os dois sentavam em volta da mesa, todo mundo queria contar o que aconteceu na escola, o que estava fazendo, o trabalho, trazia os trabalhinhos da escola para o pai ver, e ficava ali discutindo. Eu disse: para, eu vou ver um de cada vez. Mas eu lembro da alegria, da felicidade. Isso não acabou, irmãos. Essa semana mesmo eu convidei meu filho já casado com a nora para sentar na mesa com a gente. Continua a felicidade, aleluia. Quando Rosana e eu éramos jovens, era um tipo de felicidade. Agora os dois com mais de 60 é outro tipo de felicidade, mas a felicidade não acabou. Amém, Miguel? Glória a Deus. Ela se expande. Ela se expande. Nós temos que entender, irmãos, que o homem e a mulher de Deus estão debaixo dessa bênção. Feliz serás. E eu nessa manhã profetizo isso nesta igreja. Feliz serás. Erga sua mão, meu querido irmão e irmã. Jovem, erga. Eu profetizo isso e libero essa palavra de bênção sobre cada um dos meus irmãos, maridos, esposas, pais e mães. Feliz serás, aleluia. Tua casa é um lugar desta felicidade. Não a felicidade que o homem dá, que a internet dá, que o álcool dá, que as drogas dão, que a comida dão, mas a felicidade de Deus, que é eterna, já esteja na tua casa e na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. E aqui diz: tudo te irá bem. Olha aqui, irmãos, sabe o que é tudo te irá bem? Prosperidade. A vida é de fé em fé, de glória em glória. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. É de fé em fé, de glória em glória. A vida que Deus te deu, meu amado, é algo que Deus quer que cresça, que cada ponto da tua vida vá bem, corra bem, teu trabalho, teu sustento. Aqui começa dizendo: do trabalho da tua mão comerás. Isso quer dizer, o sustento de Deus é garantido para o homem que teme ao Senhor e guarda as suas alianças. Glória ao Senhor Jesus. E Deus garantiu até hoje o sustento de todos nós aqui neste lugar. Se não fosse assim, nenhum de nós estaria aqui vivo, já teria morrido de fome e de sede. Mas nós estamos todos aqui, irmãos. Sabe por quê? Do trabalho das tuas mãos comerás, aleluia, o sustento de Deus, tudo te irá bem. E essa bênção continua na nossa vida e na nossa casa. Eu recebo isso, Senhor, todos os dias, porque eu vivo pela fé. Eu vivo inteiramente do ministério desde 1986, quando eu me entreguei inteiramente a Deus para viver pela fé, meus amados. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor, mas tudo vai bem. Nosso ministério existe há 45 anos, Ministério Life de Louvor e Adoração, e agora de publicações, né? E tudo foi bem nesse ministério, irmãos, não parou. Antes era LP, mudou a forma, mas nunca mudou a essência e nunca mudou a bênção. Antes era LP, depois cassete, depois CD. Hoje de manhã, quando eu acordei, um irmão lá de Belo Horizonte mandou: olha o que eu estou ouvindo hoje, e mostrou daqueles antigão assim, né, ouvindo com alegria. Me abençoa muito, né, Miguel? Glória ao Senhor Jesus. E mudou, chegou, agora é tudo no stream, mas não mudou a essência, não mudou a bênção de Deus. Nós estamos há 45 anos com as portas abertas, proclamando o reino de Deus, a glória de Deus, o louvor do Senhor, abençoando outros ministérios. Tudo foi bem. E tudo vai bem na tua vida, meu amado. Quem ama o Senhor tem esta garantia. Família é um lugar para isso acontecer. Ninguém casa para ser infeliz, para terminar em divórcio, em desgraça, em separação, em litígio. Não, todos nós aqui casamos para sermos felizes com a mulher da nossa mocidade. Foi assim que Deus escreveu. E ainda diz assim: na velhice darão ainda frutos. Quem tem mais de 60, erga a mão e diga: aleluia, Senhor. Glória, amém, irmão, gostei do aleluia. Glória a Deus, darão ainda frutos diante do Senhor, aleluia, Senhor. Com 55 também, viu? Glória a Deus. Então isso é família, irmãos, um lugar de vida, um lugar
de bênção. Glória ao Senhor. Lugar de felicidade, de alegria e de prosperidade. Isso é a família diante de Deus. Eu falo muito sobre a família nesse livro, sobre o casamento, sobre divórcio, muita coisa preciosa que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e a sua casa, mas eu falo principalmente sobre vida e sobre bênção, como nós precisamos ser instrumentos de vida e bênção na nossa casa. E quando eu falo de casa, não é só a casa direta da minha esposa e dos meus filhos. Eu posso ser bênção também lá para a casa dos meus pais, dos meus irmãos, da minha família, dos meus avós. Como é importante. Eu tive esta alegria, irmãos, de levar os meus sogros para o Senhor, para perto de Deus, para uma experiência maior com Jesus. Tive a alegria de proclamar para os meus cunhados. Hoje é cunhado, é sobrinho, é todo mundo no ministério, cantando, louvando. Nossa casa, quando se reúne, é só música, é alegria e louvor. Sabe por quê? Ali está a bênção do Senhor, meus amados. Aleluia. E a quinta aliança, terminando mesmo, pastores. Tenha uma aliança com o seu chamado. O seu chamado é a clareza de que Deus me colocou aqui para servir o reino. Existe, irmãos, um chamado para todos nós: ide, portanto, e pregai o evangelho a todas as nações, batizando, ensinando, ministrando a graça de Deus, salvando vidas, proclamando. E tem o chamado para todos nós sermos testemunhas do evangelho. Ninguém está isento, ninguém foi chamado para sentar numa cadeira de domingo a domingo. Deus quer que a gente seja eficaz em vivermos o reino de Deus, principalmente em sermos as testemunhas de Deus. Ser testemunha de Deus é você ser alguém que representa Deus, que viu, que sabe o que aconteceu. Você sabe o que aconteceu na sua vida. Então você é uma testemunha de que Deus pode transformar, que Deus pode salvar drogado, que Deus pode salvar alcoólatra, tirar do mal, da prostituição, pode curar enfermidades, pode fazer o coração voltar a bater. Tu é testemunha, e isso não pode se calar no mundo. As testemunhas, aleluia, e esse é o nosso chamado comum. E Deus pode chamar alguns como eu, foi lá e chamou e pôs num trabalho específico. Eu comecei como tocador de violão, e depois cantando as minhas músicas, depois ministrando louvor para a igreja, e depois comecei a testemunhar o meu testemunho, depois comecei a pregar, e fui pregando e crescendo na pregação do evangelho. Depois, com 50 anos, comecei a escrever e não parei mais. Já estou competindo com Hernandes Dias Lopes, só que ele tem 200 livros, eu só tenho 4. Quando eu cheguei, entreguei esse livro para ele, né, porque eu cito ele muito, principalmente no tema da família. Eu disse: olha, esse é o meu quarto, daqui uns dias eu vou chegar igual você, nos 200, se Deus quiser. Ele disse: amém, meu príncipe, glória ao Senhor. Ele sempre me chama de meu príncipe. Glória ao Senhor, querido Hernandes, glória ao Senhor. Mas Deus me chamou para ser uma testemunha. E a primeira coisa que Deus me ensinou a fazer com o meu chamado, com os meus talentos, com os meus dons, foi santificar a Deus o meu chamado. Eu cedo entendi a bênção da santificação, de que você pega o seu dom, meu dom de tocar violão. Naquela época, quando eu santifiquei a Deus, eu estava começando a cantar, mas eu santifiquei ao Senhor todo esse talento da música e disse: pode usar, Senhor, eu vou santificar a Ti. E parei de ouvir tudo que eu ouvia, fui santificando os meus ouvidos para ter uma influência de Deus dentro da minha vida e do Espírito Santo. Não estou dizendo aqui, irmãos, que não pode ouvir música, né, secular, não estou radicalizando dessa maneira. Eu estou dizendo, falando uma experiência pessoal minha, porque eu sabia que Deus queria usar a minha música e queria que eu tivesse fontes puras, que Ele queria derramar sobre mim uma nova unção para compor, para aprender a ouvir o céu. E eu fui ouvindo o céu, e hoje são quase 800 músicas, mais de 700 músicas compostas, e dezenas de discos gravados, de músicas que Deus foi me dando, que eu fui ouvindo no coração.
porque eu santifiquei ao Senhor. Segunda coisa, irmãos, eu prosperei. Eu aprendi com Deus que tudo que Deus nos dá para fazer não é para ficar em low profile, em baixo nível. Deus quer que cresça. Deus quer nos levar a outros patamares. Você tem que ser uma testemunha, tem que aprender a pregar o Evangelho, tem que conhecer a palavra de Deus, tem que saber as coisas do Senhor, tem que aprender a cantar bem, tem que desenvolver o seu instrumento para ser um ministro do Senhor, que faz a obra de Deus com intensidade. Glória ao Senhor Jesus, que maneja bem a palavra de Deus para fazer a obra do Senhor nesse mundo do jeito de Deus. E Deus é um Deus de excelência e quer que nós prosperemos, cresçamos no nosso chamado. Eu conheci, rapidamente eu conto a história de uma menina no Oriente Médio. Ela era uma enfermeira. Quando ela era menina, ela teve a visão de Deus com 12 anos de idade, que Deus a queria trabalhando com os beduínos. E um dia ela perguntou para um pastor do Oriente Médio como que ela poderia trabalhar com os beduínos, e ele disse: só sendo enfermeira ou médica. E ela foi correndo, foi fazer curso de enfermagem, entrou na faculdade de enfermagem. Quando o pastor voltou, ela foi de novo lá e perguntou para o pastor: já estou na faculdade. Ele disse: vai aprender inglês, você precisa de inglês para ir trabalhar com os beduínos. Vai aprender inglês, e quando você se formar, pega o seu diploma e te inscreva na Cruz Vermelha. E ela fez tudo isso direitinho, e foi crescendo e prosperando, seguindo esse caminho. Chegou na Cruz Vermelha, ela disse: eu quero trabalhar com os beduínos. E o Rio de Janeiro disse, a Cruz Vermelha do Rio disse: agora você tem que fazer um curso de Oriente Médio lá em Londres. E ela pegou, irmãos, levantou recursos, pegou o seu diploma e foi para Londres, fez o curso da Cruz Vermelha de Oriente Médio, se formou. E perguntaram: para onde você quer ir? Eu quero ir trabalhar com as beduínas. E eles pegaram, mandaram ela para o hospital de beduínas, aonde eu a conheci já há 10 anos, trabalhando com as beduínas. Sabe por quê, irmãos? Ela não ficou a menina que queria trabalhar e ser missionária. Ela foi se preparando, e se preparando, e se preparando. Eu tinha na minha casa uma moça, e ela tinha sido abandonada pelos pais, e nós a tomamos, Rosane e eu, cuidamos dela dentro da nossa casa, e ela foi crescendo, e ela tinha um chamado missionário, e queria crescer. Daí ela disse: eu vou me formar em enfermagem. Foi e se formou em enfermeira. E eu disse: Bel, aonde tu queres trabalhar? Ela disse: em algum projeto de Deus. E bem nesse ano eu vim aqui e conheci os barcos. Cheguei em Porto Alegre e disse: Bel, eu sei aonde Deus vai te levar. Você já é enfermeira? Eu vou te mandar lá para o pastor José João, em Manaus. E trouxe ela pessoalmente, entreguei para o pastor José João. Ela ficou 1 ano servindo no barco como enfermeira, e aquilo mudou a vida dela. Sabe por quê? Ela cresceu, ela tinha um chamado, mas prosperou o seu chamado para alcançar aquilo que Deus tinha para a sua vida. Prospera o seu chamado, mas tem um outro ponto, irmãos, muito importante: proteja o seu chamado. Sabe como você protege o seu chamado? Você protege, já falei, santificando, mas você também protege, como Paulo fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas me são lícitas, mas nem todas edificam. Sabe como a gente protege o nosso chamado? Cuidando do nosso testemunho. Isso é uma coisa importante para a igreja, irmãos. Tem muito mau testemunho. Tem muito mau testemunho. Se o mundo olha para muitas famílias de cristãos, eles não vão dizer: essa família é cristã. Se olham para muitas vidas, para a vida financeira das pessoas, de muitos cristãos, vão dizer: esse não é cristão. Tem gente do mundo muito mais honesta. Nós temos que ser o povo mais honesto, de maior testemunho nesse mundo, meus amados. Nossa vida tem que ser transparente. Uma pessoa olha para dentro de você, para a sua vida, o seu gerente olha para a sua vida financeira, ele vai dizer: esse é verdadeiramente cristão. Isso é bom testemunho, e nós temos que ser assim em todas as áreas da nossa vida. Jó disse em Jó, versículo 1, meus amados, um texto que chama muito minha atenção. Jó diz assim: fiz uma aliança com meus olhos. Jó 31, versículo 1. Como, pois, eu os fixaria numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá em cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Aqui Jó está falando que os seus olhos é um lugar precioso.
e os seus olhos têm que estar fixados nas coisas de Deus. Já há 6.000 anos atrás, quando Jó mais ou menos existia nessa época, e isso foi escrito, já tinha tentação, já tinha coisas que ele sabia que não podia ver, que ia entristecer a Deus, e a mesma coisa acontece hoje conosco. Cuide dos seus olhos, cuide daquilo que você vê, cuide do seu testemunho dentro de casa. A tua família toda pode ter a senha do seu telefone, que nunca vai escandalizar ninguém, pode ter a senha do seu computador, nunca vai escandalizar ninguém, em nome do Senhor Jesus, aleluia, porque você é um homem e uma mulher de Deus. E último ponto, irmãos, busque unção para o seu chamado. A unção de Deus é necessária na vida de todos nós, e a unção não é só um óleo derramado sobre a cabeça, a unção é uma sintonia, é um sincronismo. Unção é quando você sintoniza a sua vida com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isto é unção. Unção é quando um homem e uma mulher cristão, crente, discípula de Jesus diz: Senhor, eu quero conhecer a tua vontade para a minha vida, e não faz nada sem a direção do Espírito Santo, em tudo busca a direção do Espírito Santo. Glória ao Senhor Jesus. Isso é unção. Eu profetizo essa unção sobre a vida da igreja, ministro essa unção nessa manhã sobre toda a igreja. Sintoniza a tua vida com Deus, meu irmão. Você é pastor, você é ministro, você já tem responsabilidade no reino de Deus. Sintonize com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que Deus tem algo muito especial cada vez mais para a sua vida. Aleluia, glória ao Senhor. A oração que eu fiz esse ano na minha vida: Senhor, eu quero estar mais ainda sintonizado com o Espírito Santo, para ter a unção de Deus na minha vida e no meu coração. Eu não quero fazer as coisas no automático, não quero fazer as coisas porque deram certo no passado. Eu quero o vinho novo, eu quero o óleo novo de Deus sobre a minha vida, sobre a minha cabeça e sobre a vida de toda a igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Se você gostou dessa palavra, está toda aqui nesse livro. Leve e abençoe a sua casa. Ministre isso no seu lar, ministre isso na sua célula. Tenho certeza que será de grande bênção para a igreja. Este livro que Deus me deu a bênção, junto com a minha esposa, de escrever para vocês. Amém.